todos os balões, ele colocou como nome de 14. Ah, o balão 14. Ele foi colocando, não, seu balão 1, balão 2, balão... E foi colocando o nome das coisas que ele ia fazendo. Mas só que ele tinha algo mais alto. Ele tinha projetos mais altos para realizar. Assim como nós também, irmãos. Nós temos que ter projetos. Você tem que ter um projeto na sua vida. Você tem que projetar algo. Ah, eu quero mais. Eu quero fazer mais. Principalmente na obra de Deus. Principalmente no reino de Deus. Amém? Então esse homem foi galgando, né, os degraus. E ele teve a ideia de criar algo que saísse do solo. Alberto Santos Dumont. Para quem conhece. Mineiro, já gritou uma dali. Mineiro. Ô pai. Ele em 1906, o avião que ele criou, o 14 bis, foi um avião híbrido, construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, em 1906, e testado nesse mesmo ano em Paris, bem aqui do lado, na França, sendo o primeiro objeto mais pesado que o ar a projetar-se do solo, por impulso próprio, superando a gravidade terrestre, o atrito do ar e as leis básicas da física. Um projeto maravilhoso, que reflete nos nossos dias hoje. A primeira invenção que ele fez foi o balão, e ele colocou o balão como nome de 14. E o avião que ele criou, ele colocou como 14 bis. Ele batizou o avião como 14 bis. Por quê? Porque nesse avião que ele criou, ele utilizou o balão, primeiramente, o balão junto com a fuselagem do suposto avião, da prótese do avião que ele estava querendo fazer. Isso queria dizer que era o 14 bis, era o 14, era o balão de novo, o bis. Mais uma vez, o 14 estava sendo usado. O balão e a armação do avião. Um projeto que deu certo. E que nós utilizamos até hoje. E que dizem, eu não concordo, que é o meio de transporte mais seguro do mundo. Mas eu tenho pavor daquele negócio. Toda vez que eu pego um avião, eu viajo, eu faço a seguinte oração: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Mais uma vez, porque se esse troço cair, eu vou para a glória. Eu vou para a glória, Senhor. A minha mão soa só de falar, irmão. Oh, aleluia. Amém? Projeto, irmão. Grandes projetos de grandes homens que passaram pela humanidade. Um outro grande projeto. E que todo mundo conhece. Eu vou falar só um ano. Vamos ver se alguém se manifesta. 1912. Titanic. Olha aí, irmão. Márcio também é cultura. Márcio também é cultura. 1912. Um projeto grandioso, né? A ousadia do ser humano, o orgulho da engenharia náutica. Uma coisa colossal, irmão Márcio. Uma coisa colossal. Ninguém tinha visto uma coisa tão grande ter sido construído. E para a gente ver, para a gente mensurar a grandeza desse projeto, diz, né, a história aqui, né? 269 metros de comprimento, 46 mil toneladas de ferro, aço. Imagina, irmão, uma coisa colossal. Um projeto magnífico, uma obra-prima de 7,5 milhões de dólares. É muito dinheiro, irmão, investido, né? Muito. Tido como, olha só, o que diz, o que estava escrito que eu vi na história, tido como invencível. O projeto invencível.
Uma coisa colossal. Ninguém poderia afundar aquele navio. Ninguém. Primeira viagem, uma pedra de gelo cortou o casco do navio e ele foi para o fundo. O Invencível foi para o fundo. Primeira viagem. Mais de 1.500 mortes. Mais de 1.500 pessoas que morreram nessa viagem. Projetos grandiosos que o ser humano fez. Eu citei um projeto que deu certo, que nós utilizamos até hoje, e que foi avançando, deu certo. E te apresentei também um projeto de uma coisa que era invencível, mas que foi pro fundo. Projetos. Tem projetos que nós fazemos que dá certo, e tem projetos que nós fazemos que dá errado. Nem sempre o que a gente projetamos, o que nós projetamos, ele vai dar certo. Vai ter uma falha. Mas eu quero te apresentar, irmão, projeto que nunca falha. Eu quero te apresentar projetos que nunca falharão. Projetos que nunca falhou. E sabe que projetos são esses, irmãos? São projetos de Deus. Eu quero te apresentar um projeto de Deus. Projetos que nunca falham, nunca dão errado. Nós podemos até olhar, muitas vezes, que o projeto, ele tem alguma coisa errada demais. Poxa, peraí, deixa eu ver. Tem alguma coisa que não está dando certo. Mas eu quero te dizer, irmão, que o projeto de Deus é um projeto infalível. É um projeto que nunca vai falhar, nem na minha e nem na sua vida. E nem na vida de ninguém na face da terra. Ele nunca vai falhar. São projetos de Deus. O homem, ele faz projetos grandiosos, escritos, calculados, os melhores matemáticos, os melhores engenheiros, mas dá errado. Mas o projeto que Deus escreve, o projeto que Deus deixou escrito aqui, ele nunca vai falhar, irmão. Ele nunca falhou e nunca falhará. E Deus deixou escrito aqui, irmão, o projeto dele para a nossa vida. Aleluia. Se você seguir o manual do projeto de Deus para a sua vida, você vai ver que você vai chegar num lugar determinado que Deus determinou para a sua vida desde a eternidade. Aleluia. E sabe qual é esse lugar, irmão? É no céu. Glória a Deus. É na glória junto com Ele, morando junto com Ele, porque esse é o projeto de Deus. Glória a Deus. Eu quero te apresentar os projetos de Deus, irmãos. Aleluia. Eu quero te apresentar o primeiro projeto. O primeiro projeto que Deus colocou. Eu vou te apresentar só alguns, porque se eu fosse apresentar todos os projetos de Deus para você agora, nós passaríamos aqui uma madrugada inteira, um dia inteiro, e nós falaríamos de tantos projetos e nós não terminaríamos. É verdade. Eu vou te apresentar alguns projetos. Daqui para meia-noite a gente termina, tá bom? Amém. Amém? Olha aí, pastor. Tá todo mundo querendo ficar, irmão. Até meia-noite. Oh, aleluia. Que bom. Eu vou te apresentar o primeiro projeto, irmão. O projeto Gênesis 6,14. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Projeto Gênesis 6,14. Aleluia. Projetos de Deus. Projetos que nunca falham. Projeto Gênesis 6,14. Diz assim a palavra do Senhor: fazem para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E no 7, versículo 1, diz assim: depois disso, Senhor, a Noé: entra tu, toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Amém? Nesta geração. Ora, o que Deus queria com esse projeto, irmãos? O que Deus sonhava fazer nesse projeto aí? Nós lemos na palavra de Deus que Deus, ele se arrependeu de ter feito a humanidade, porque o mal cresceu, se multiplicou.
E Deus olhou na face da terra, procurou um justo e achou Noé. Olhou para a face da terra e disse: não, tem um lá, justo. E ele diz aqui: porque eu tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Glória a Deus. Deus achou Noé como justo. Verdade. E disse para ele: Noé, faz uma arca, destrói esse projeto que eu vou dar para você. Eu vou te dar o projeto para você construir. Constrói e leva contigo. Leva somente contigo a tua esposa, os teus filhos e a esposa dos teus filhos. Amém? E eu entendo, amados, que Deus quer fazer aqui, nesse projeto, para algumas pessoas, o que Deus quer fazer é recomeçar uma história. Glória a Deus. Ele quer recomeçar. Ele diz: olha, esquece tudo que você aprendeu, tudo aquilo que você viveu, esquece tudo que você viveu aí, porque eu vou começar uma nova história na sua vida. Aleluia, Jesus. Eu Glória. vou dar para você uma nova história. Eu vou recomeçar. Amém. Esquece tudo que você viu, tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, porque eu vou te colocar em um outro caminho. Aleluia. Eu vou recomeçar a sua história. E para outras pessoas, o Senhor ele quer mudar a direção. Aleluia, Jesus. Ele quer fazer com que a pessoa mude de direção, Verdade. mude de caminho. Se está andando para a direita, volta, anda para a esquerda. Verdade. Deus ele quer uma conversão. Na realidade é converter. Sabe? Mudar de direção. Se eu estou andando para cá, estou andando em direção ao pecado, eu estou dando direção às coisas que desagradam a Deus. Deus diz: meu filho, muda de direção. Eu quero que você mude de direção. Venha para este lado aqui. Porque deste lado você vai me ver. Eu estou aqui, ó. Oh, aleluia. Olhe para mim. Glória. Eu quero que você mude de direção. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. É verdade. É isso que Deus quer fazer com algumas pessoas. Algumas pessoas ele quer mudar, ele quer dar uma nova vida. É verdade. E para outras ele quer que você mude de direção. Aleluia. E um detalhe aqui nessa história de Noé, é que a família de Noé só entrou na arca por causa dele. A família de Noé, a sua mulher e os seus filhos só entraram na arca por causa de Noé. Porque Deus olhou, e ele diz aqui, eu vou ler de novo: porque tenho visto que és, ele está falando com Noé, ou tu Noé. Eu tenho visto que és justo diante de mim. Noé andava com Deus. Oh, aleluia. Noé andava com Deus. Então ele foi visto como justo. E a sua esposa e seus filhos entraram na arca porque ele era justo diante de Deus. Ele andava com Deus. Glória a Deus. Eu quero te chamar a atenção numa questão. Você, esposa ou marido, não fique esperando que o seu esposo faça as coisas por você, que busque a Deus pela sua vida. Não, vai buscar a vida você mesmo. Verdade, aleluia. Que é para você herdar a vida eterna também. Glória a Deus, é verdade. E você que é filho, não fique esperando que o seu pai busque a Deus para você receber as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Verdade, Jesus. Busque a Deus, aprenda a buscar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aprenda a andar com Deus. Verdade, Jesus. E não ficar sempre escorando nos pais, sempre escorando no marido, sempre escorando na esposa. Vá buscar a Deus, irmão. Aleluia. Vá buscar a Deus, vai ter uma vida com Deus para que você entre na arca também. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A esposa e os filhos só entraram porque Noé foi achado como justo. Eles entraram na arca por tabela. Sabe? Tiveram sorte, né? É. Tiveram sorte de ter ido junto na arca.
Mas qual era o projeto de Deus? Era começar uma nova história na vida de Noé e na sua família. Assim como Deus quer recomeçar uma vida nova na sua vida também. É verdade. Quer recomeçar uma vida nova na sua família, na sua casa, com os seus parentes. Deus, Ele quer recomeçar uma vida nova na sua vida. É fazer você viver novas experiências. Deus quer te dar novas experiências que você nunca viveu. Aleluia, Jesus. Entregue a sua vida para Deus, para você viver uma nova vida, uma nova experiência. Deus, Ele tem algo maravilhoso para dar para você, mas Ele quer que você tenha um novo recomeço, que você volte atrás, você mude de direção, você converta o caminho que você está andando. Amém? Esse é o projeto de Deus. O projeto da arca. Projeto da arca. Eu vou te apresentar mais um projeto. O projeto Deuteronômio 29:3. Projeto Deuteronômio 29:3, do 3 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato e o vosso pé. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubestes que eu sou o vosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Projeto no deserto. Deserto é lugar de privação. Lugar de privação, lugar de ser privado de coisas que eu gosto, de que eu estava acostumado a fazer. Deserto é um lugar difícil. É um lugar muito quente durante o dia e um lugar muito frio durante a noite. É incrível como no deserto, nós já ouvimos falar, né? Que durante o dia o sol é causticante. É verdade. E impressionante que à noite a temperatura baixa demais. E fica muito frio. E qual era o projeto de Deus no deserto com o povo de Israel? A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também está escrito, que Deus, quando tirou... Vamos voltar mais um pouquinho lá na história? Amém? Para a gente entender melhor sobre esse projeto no deserto. Nós vemos lá que José foi usado por Deus desde a sua caminhada, foi vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo, sofreu calúnia, foi preso e depois foi servir na casa de Potifar, e depois a história é longa, e por final ele foi ser governador do Egito, porque Deus tinha um plano na vida de José de salvar também o seu povo, porque vinha conforme o sonho de Faraó. Haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E Deus tinha um projeto de salvar o seu povo, para que o seu povo não perecesse, e que a promessa sobre a vida de Jacó se cumprisse também. E José levou o seu pai, os seus irmãos e toda a sua família para ir para o Egito, para não morrer de fome, para não passar por dificuldade. Mas aqui eu vejo um detalhe, meus amados. Haveria somente 7 anos de fome. Existiria antes 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Só que esses 7 anos passariam. Esses 7 anos iam passar. E qual era a atitude do povo? Era depois que os 7 anos se passassem, eles saíram da terra do Egito. Mas eles se acostumaram com as coisas do Egito. Eles se acostumaram com a comida do Egito.
Eles se acostumaram com o povo o qual eles viviam. Mas aí Deus achou uma forma de tirar o povo de lá. Achou uma forma. E aí começou a escravizar o povo. Mas Moisés foi lá para soltar o povo do Egito. Foi tirar o povo de lá. E o povo começou a andar no deserto. Tirou o povo do Egito. Não é isso que diz a história? Não é isso que diz a palavra de Deus? Tirou o povo de lá. E o povo começou a andar no deserto. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, como é normal no ser humano, começar a passar por essa dificuldade, durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente consegue aguentar. Passa 1 mês, 2 meses, mas aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar de Moisés. Moisés, não tinha cova no Egito para que a gente morresse lá. Estava tão bom, Moisés, a comida lá do Egito. Nós temos saudade da comida do Egito, Moisés. Mas Deus fez o povo caminhar no deserto durante 40 anos, irmão. 40 anos o povo caminhou no deserto. E sabe para quê? Deus deixou que o povo passasse 40 anos no deserto? Porque Deus ele queria humilhar o povo. Deus queria provar o povo para saber aquilo que tinha no seu coração. Deus queria saber se aquilo que eles tinham aprendido, todas as palavras que eles tinham ouvido, toda a palavra que Deus tinha falado a Moisés e que Moisés tinha transmitido para o povo, se essa palavra estava no seu coração. E Deus deixou que o povo ficasse no deserto durante 40 anos para ver se a sua palavra, a sua lei, os seus decretos e os seus estatutos estavam firmes no coração do povo. Amém? Quantos anos você tem passado no deserto, irmão? Você está no deserto quantos anos? 1 ano? 1 mês? 2 anos? Quantos anos, irmão, você tem passado no deserto? O povo passou 40 anos, irmão, para tentar aprender. Para tentar aprender aquilo que Deus queria deles. Mesmo assim eles murmuraram. É verdade. E a palavra de Deus diz que todo aquele povo que murmurou pereceu no deserto. Todo aquele povo na terra prometida, somente 2 pessoas que estavam ali no meio do povo, Josué e Caleb, e que atentaram e que serviram a Deus e que acreditaram no projeto de Deus. Olha o que estava no coração de Caleb e de Josué. Verdade. Eles creram no projeto de Deus. Aleluia. Não, o projeto de Deus, ele é perfeito. Glória a Deus. Nós temos a promessa sobre a nossa vida. Nós estamos no deserto. Nós estamos passando por privação. Nós não comemos aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos. Nós comemos aquilo que Deus dá. Que é o maná. Glória a Deus. Nós comemos aquilo que Deus dá sobre a nossa vida. Aleluia. E muitas vezes nós reclamamos o que nós temos na nossa mesa, o que nós temos na nossa casa. Ah, mas só tem isso para comer. É verdade. É isso que Deus tem para a sua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não reclame, Deus tem isso. O que você tem na sua mesa, na sua casa, é aquilo que Deus quer para a sua vida. É aquilo É aí. verdade. Quem sabe que você não está sendo provado para que o projeto de Deus se cumpra na sua vida também. E você herde também a terra prometida, aquilo que Deus te prometeu. Quantas promessas nós não temos na Bíblia? Para a nossa vida são promessas de bênção. Não é verdade, irmão Márcio? Aleluia. São promessas de bênção, Glória a irmão. Deus. Mas nós descartamos. Nós na primeira provação do deserto, na primeira privação do deserto, nós voltamos atrás. É verdade. Ah não, deixa eu voltar para comer a comida que eu comi ali antes. No deserto, estava tão boa a comida do Egito. Volta para lá, irmão. Misericórdia, Deus. Volta para lá que você não vai receber a promessa, o projeto de Deus. É verdade. O que você quer? Você quer
receber a promessa de Deus para a sua vida ou não, irmão? Então aguenta o deserto, irmão. Glória a Deus, é verdade. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3, 10, 20, 40. Mas Deus vai cumprir. Deus não cumpriu a promessa dele. Passaram-se 40 anos, irmão, mas a promessa se cumpriu. Aleluia. Não se cumpriu na vida de todos, mas se cumpriu na vida daquele que creu. Glória a Daquele que Deus. creu no projeto de Deus. Amém, Jesus, aleluia. Mesmo que o projeto não tenha sido agradável aos seus olhos. Não estava sendo agradável aos olhos do povo de Israel, irmão, no deserto. Mas somente 2 creram. É, misericórdia, Deus. Somente 2 entenderam Oh, Jesus, nos o ajuda. projeto de Deus. Verdade. Meu Deus. E o projeto de Deus no deserto é fazer com que o seu povo tenha no seu coração as suas leis, os seus decretos, os seus juízos. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o projeto de Deus no deserto. Fique firme no deserto. O deserto não é lugar para você morrer, não. O deserto é uma escola para você aprender a servir a Deus. O deserto é uma escola para você aprender a adorar a Deus e ser firme. Glória a Deus. Aleluia! Aguenta firme, irmão. Louvado seja. Porque o deserto ele tem um fim. O deserto ele tem um fim. Aleluia, Jesus. Ele vai chegar a um fim, irmão. Verdade. Aleluia. O mundo inteiro, o globo terrestre não é feito só de deserto, não, irmão. De uma ponta a outra, de uma extremidade a outra, não. É verdade. Não é não, irmão. Você acha que você vai andar de uma extremidade daqui da terra, onde você está no deserto, até a outra extremidade é deserto também? Não é não, irmão. Ele vai ter um fim, irmão. Vai chegar a fronteira ali, ó. A fronteira do deserto às vezes está tão perto, irmão, e você desiste e volta atrás. Aí você vai caminhando aquele bocado de novo no deserto, de novo, e você vai... Não, irmão, aguenta firme, irmão. Glória a Deus. Aguenta firme aí. Que tem mais projeto de Deus para você também. Amém. Mais um aqui para você, projeto Daniel 3:21. Aleluia. Projeto Daniel 3:21. Glória a Deus. Eita, que o negócio vai esquentar agora. Aleluia. Projeto Daniel 3:21. Ai, 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 que o fogo vai queimar. Oh, meu Deus. Daniel 3:21 diz assim a palavra do Senhor. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha do fogo ardente. Ai, 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 irmão. Fornalha. Fornalha é fogo, irmão. Fornalha é lugar de tratamento, lugar de dor. Ai, ai. A gente começa a gritar, né? Ai, Senhor, tá doendo, tá ardendo. Fornalha é lugar de forjar caráter. Sabe? Tem muito crente que precisa ser forjado no seu caráter, irmão. Tem muito ímpio que tem o seu caráter melhor do que muito crente. Infelizmente a gente tem que falar isso, irmão. Que o Senhor guarde a sua vida. Que o Senhor converta a nossa vida, irmão. Para que o nosso caráter seja um caráter formado, forjado por Deus, mas forjado no fogo dele, irmão. Que é para doer mesmo. Ah, Senhor, está doendo, mas trata a minha vida. Senhor, está doendo o tratamento, Senhor. Está doendo. Mas eu quero que o Senhor continue o tratamento na minha vida. Porque eu quero ser forjado. Fornalha é lugar de tratamento, lugar de dor, lugar de forjar um caráter, lugar de mudança de comportamento e de atitude. Nós precisamos mudar de atitude, mudar de comportamento. Quantos comportamentos errados, irmão, que envergonham a Deus, envergonham o Evangelho. Fornalha é lugar de fortalecer a fé. Sabe? Fortalecer a vossa fé. A fornalha é lugar de fortalecer a fé, irmão. Sabe por quê? Porque o rei criou uma estátua. Olha só. O rei criou uma estátua. O rei Nabucodonosor
cria uma estátua e põe um decreto. A partir de hoje, todos têm que se prostrar e adorar a imagem que eu criei. Todos. Ao som da harpa, ao som do pífaro, ao som das flautas, ao som do instrumento, todos têm que vir e se prostrar diante da estátua que eu criei, porque esse é o meu decreto. Eu sou o rei. Eu sou o cara. Quem não se prostrar, eu não vou nem dizer que é para não se apavorar, mas eu já tenho uma coisa especial aqui já preparada para quem não adorar. Mas existiam 3 homens no meio daquela multidão. Existiam 3 homens que ouviram o decreto, ouviram aquilo que o rei tinha dito, e eles disseram assim um com o outro: e aí? Foi até que o irmão Anderson falou ontem. E aí? Você vai se prostrar diante dessa estátua aí? Eu disse: eu não. Se você quiser se prostrar, se prostra, mas eu não vou me prostrar não. Eu tenho aprendido que eu só me prostro diante do meu Deus. Esse joelho aqui, ó, esse joelhinho aqui que a mamãe fez, ele só se prostra diante de Deus, meu amigo. A minha mãe me ensinou que ele só se dobra diante do Deus vivo, aquele que está no céu, não diante desse pedaço de metal, essa coisa feia aí que o rei fez. Mas aí, como existe sempre o fofoqueiro, né? Sempre no meio do povo tem um fofoqueiro, irmão. Sempre. Queima a língua do fofoqueiro. Queima a língua desse fofoqueiro. Estava lá, começou, o rei mandou tocar a música. Toca a música! E aí todo mundo foi lá e se prostrou. Mas tinha 3 lá no meio da multidão que não se prostrava. Aí o linguarudo saiu lá do meio do povo e correu lá com o rei e disse: rei, olha rei, olha lá, o rei nem estava vendo. Mas o fofoqueiro, o língua grande, ele quer ir lá fazer o mal. Ele disse: olha lá, rei, aqueles 3 homens não se prostram diante da imagem que tu fez, diante do decreto que tu colocou. Chama lá então esses homens, chame lá, manda trazer esses 3 homens. E vieram eles até a presença do rei. E o rei perguntou: e aí, vocês vão se prostrar ou não vão? Disse: rei, não vai dar. Não vai dar. Nós só nos prostramos diante do nosso Deus. Então eu vou jogar vocês na fornalha. Esse é o castigo para quem não me obedece. Então o que aqueles homens fizeram? O que foi que aqueles homens falaram? Ele disse: ó rei, se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele nos livrará. Mas também se Ele não quiser, nós não nos prostraremos diante da imagem que você fez. O que é isso, irmão? Fortalecimento da fé. A fé daqueles homens era uma fé inabalável. Era uma fé firme, uma fé verdadeira. E é isso que você tem que ter na sua vida. É você crer no Deus que você serve. É você ter fé naquilo que Deus prometeu para a sua vida. O que Deus tem prometido para a sua vida, irmão? Deus tem prometido o seu marido do seu lado. Deus tem prometido o seu filho na igreja. Deus tem prometido a salvação lá do seu parente, a cura daquele que está enfermo, que você quer que seja curado. O que Deus tem prometido? Você tem crido naquilo que Deus tem falado? Fortalecimento da fé, irmão. Fornalha é lugar de fortalecimento de fé. Aqueles homens foram jogados lá dentro da fornalha. Jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas mesmo assim eles não negaram ao seu Deus. Eles disseram: não, rei, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se não, nós vamos ser jogados lá, nós morreremos dentro da fornalha. Fortalecimento de fé.
O Aleluia. projeto de Deus na fornalha é esse. É fortalecer a sua fé. Viva na fornalha, irmão, mas viva com a sua fé fortalecida. Aleluia. A sua fé fortalecida. Está doendo, irmão, está ardendo. O fogo está queimando, irmão, mas continua lá firme. Glória a Deus. Fortalece a tua fé no fogo, irmão. Amém? Projeto na fornalha. Mais um projeto. O projeto Daniel 6,16, é no mesmo livro. Daniel 6,16. Diz a palavra do Senhor: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel era um homem que tinha a sua vida com Deus. Era um homem que andava com Deus também. E Daniel, ele tinha a sua oração diária. 3 vezes por dia Daniel ia orar a Deus. Ia se prostrar diante do seu Deus e levar a sua oração a Ele. Mas aí procuraram calar a boca de Daniel. Procuraram impedir que Daniel adorasse ao seu Deus. Tentaram paralisar a vida dele. Por quê? Você sabe por que tentaram fazer isso, irmão? Por inveja. Por inveja. Daniel foi levantado pelo rei Dário. O rei Dário, vendo que Daniel era um homem excelente e que existia nele um espírito excelente e que ele se destacava entre os outros, o rei Dário colocou Daniel como presidente dos governadores da sua província. E como Daniel se destacava no meio dos seus, se destacava no meio da sua liderança, os próprios amigos de trabalho de Daniel, aqueles que viviam ao seu lado, irmão, olha só, aqueles que viviam ao seu lado, que estavam ali com ele, na liderança, por inveja, quiseram calar a boca de Daniel. Disseram: não, nós vamos tramar algo para parar a vida dele, porque ele está incomodando a gente. Ele está incomodando. O rei está dando mais atenção a ele. O rei gosta mais dele. Então nós vamos fazer com que ele pare. Então o que aconteceu? Eles tramaram um decreto. Foram lá com o rei e disseram: olha, rei, nós queremos te dar uma ideia. Nós queremos que o rei baixe um decreto que durante 30 dias ninguém faça nenhuma petição a nenhum Deus, a ninguém. Então somente ao rei. Que ninguém faça nenhuma petição, nenhuma oração a Deus. Então somente ao rei faça isso. E o rei, sem saber o que estava acontecendo, enganado, assinou o decreto. Selou com seu anel o decreto. E aí, como eles sabiam, por inveja de Daniel, porque orava, porque era um homem reto diante de Deus e fazia essas orações, e que o rei amava Daniel, porque o rei achava nele um espírito excelente, achava nele, olhava nele, via em Daniel um homem íntegro. Por inveja, essas pessoas criaram esse decreto com o rei e mandaram Daniel para a cova para ser devorado pelos leões. Mas a cova é um lugar de estar só. A cova é um lugar de estar só. É um lugar sem saída. É um lugar sem saída. E com os seus inimigos torcendo para que você não saia dali. Cova é um lugar de estar só.
é um lugar sem saída e com os seus inimigos do lado de fora, torcendo para que você não saia. O que foi que aconteceu com José? Seus irmãos jogaram ele numa cova e ficaram lá fora. Ele não vai sair, ele vai morrer aí. Porque o nosso pai gosta mais dele do que de nós. O nosso pai tem presenteado ele mais do que nós. O que era isso? Inveja. Inveja no meio do povo. Inveja no meio da liderança. E o que representa o leão, amados, nessa cova? O leão representa quem? No trabalho? Representa no trabalho alguém que quer te calar. Alguém que quer calar a sua boca, quer tirar, quer fazer você ser demitido, sair do seu trabalho. O leão representa o marido, que não deixa você vir para a igreja, que não quer que você fale de Deus. O leão era aquele que ia calar a boca de Daniel, ia devorá-lo. E o leão aqui representa isso. Muitas vezes o leão está dentro da nossa casa. O leão vive junto conosco, tentando nos calar, tentando calar a boca da esposa, tentando calar a boca do esposo, tentando calar a sua boca no seu trabalho, porque você se destaca dentre os outros, porque Deus te deu também um espírito de excelência, e você faz a diferença nesse mundo, porque você é cristão, você é servo de Deus, você faz diferença onde você está, onde você passa, onde você pisa. O leão é aquele que quer calar a sua boca. Mas Deus queria mostrar para o rei, Deus queria mostrar àquelas pessoas que ele era fiel, que ele era fiel àquele que é fiel com ele. Amém. Aquele que o busca, aquele que se prostra diante dele em adoração e em oração. Mas Daniel foi para a cova, foi jogado lá mesmo. Só que chegando lá dentro da cova, o que aconteceu? Deus mandou um anjo lá dentro. Aleluia. Deus mandou um anjo para calar a boca dos leões. Para dizer para o leão: olha, leão, sossega aí e fica quieto. Amém. Fica aí quietinho, te deita aí, porque o meu servo ele vai ficar cansado à noite, ele vai querer descansar e você vai ser o travesseiro dele. Tá bom? Então fica quieto aí, leão. Fica quietinho. Assim Deus quer fazer na sua vida. Ele quer calar a boca desse leão que está te afrontando. Ele quer sossegar esse leão que afronta a sua vida todos os dias, querendo calar a sua boca, querendo calar a sua voz de adorar a Deus. De prosseguir no seu caminho adorando, mostrando quem você é. Você é cristão, você é servo de Deus. Você faz a diferença, você tem um espírito excelente na sua vida. E as pessoas veem que você tem espírito excelente e tem inveja de você, ele quer calar a sua boca. Mas Deus quer sossegar o leão, quer fazer do leão um travesseiro para você descansar ali. Não vai ter perigo. A boca do leão vai se calar, vai se fechar. O perigo não vai existir mais. Porque Deus vai enviar o anjo para calar a boca do leão. Para calar a boca daquele que quer calar a sua boca. Que quer fazer com que você pare na caminhada. Projeto de Deus. Deus queria mostrar a sua fidelidade, a confiança. Oh Deus, aleluia. Aquele que busca Deus, aquele que busca Deus, aquele que busca a sua face, ele tem que confiar em Deus. Ele tem que crer que Deus está do seu lado, que Deus está o protegendo, está guardando, está livrando ele dos perigos,
do leão que quer me afrontar, do gigante que quer afrontar a minha vida. Como nós ouvimos ontem, o gigante afrontando o povo de Israel. Mas aí o gigante deve cair, né, irmão? Verdade. O gigante se levanta para cair. Toda vez. Toda vez. Amém? Amém. Projeto de Deus, projeto Atos 16, 25. Vou já chegar num projeto maior da sua vida. Projeto Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Prisão. Quem está preso a algo. Está preso a alguma coisa. Quem está preso a alguma coisa. E que muitas vezes, que coisas são essas? Muitas vezes nós estamos presos à preguiça. Preso ao comodismo. Preso, agora eu vou ouvir um amém. Preso à internet. Oh, meu Deus. Misericórdia. No YouTube. Está preso à internet, irmão. Passa o dia inteiro na internet. Está preso ao WhatsApp. Zap. Sem misericórdia. Quem está preso a algo. É verdade. Mesmo que você esteja preso a vícios, a prostituição, nunca deixe de orar a Deus para que Deus faça algo na sua vida, que você seja liberto, irmão. Porque Paulo e Silas estavam lá na prisão, tinham sido presos, acorrentados, tinham passado por açoites, porque falavam da palavra de Deus. Mesmo assim, eles não esqueceram de adorar a Deus. Mesmo assim, eles não esqueceram que existia um Deus que olhava pela vida deles. Eles, não, nós estamos presos aqui. Nós estamos passando por essa privação. Estamos acorrentados, nós fomos açoitados. Mas nós vamos continuar orando e nós vamos continuar adorando. Porque nós sabemos que Deus vai mandar o livramento. Deus vai fazer algo para que a gente seja solto deste lugar. Muitas vezes nós estamos presos a muitas coisas. No caso do apóstolo Paulo e de Silas, eles estavam presos. Mas não só em correntes, em cadeias. Eles estavam presos pelo amor a Deus e pelo amor ao Evangelho. Presos pelo amor a Deus e pelo amor ao Evangelho. Isso era uma prisão que eles levavam na sua vida, mas era uma prisão que eles gostavam de estar presos. Oh, aleluia! Eles gostavam de estar presos. Nós estamos presos aqui, mas há algo na nossa vida que nos prende mais, que é o amor ao nosso Deus e amor ao Evangelho ao qual nós pregamos. Por isso nós estamos presos aqui, mas nós não estamos ligando nem um pouco para essas prisões, porque nós amamos a Deus. Nós estamos presos pelas cordas do amor ao nosso Deus e do amor ao Evangelho. E eu quero te apresentar o projeto maior de Deus. É o projeto João 3,16. Esse é forte. Esse é o maior projeto. O maior projeto que Deus já fez. E que Ele teve resultado ontem, hoje e terá eternamente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o grande projeto para a sua vida, meu irmão. Um projeto de salvação. Um projeto de redenção. Deus fez o projeto de enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz, padecer na cruz, ser crucificado pela minha e pela sua vida,
para que você tenha vida hoje. Se você tem vida hoje é porque Jesus pagou o preço por você. Se você é livre hoje, é porque Jesus pagou o preço. Jesus, ele veio para cumprir o projeto do Pai. Glória a Deus, aleluia. De nos redimir, de nos lavar dos nossos pecados e fazer com que nós vivamos o melhor de Deus nessa terra. Oh, aleluia, Jesus. Esse é o grande projeto para a sua vida. O maior projeto que Deus já criou. Projeto João 3,16. E para encerrar eu quero deixar uma frase. Escute bem. A diferença entre os projetos do homem e os projetos de Deus é que os projetos do homem ficaram registrados na história, mas eles não mudaram a vida de ninguém a ponto de levarem eles para a eternidade. Mas os projetos de Deus ficaram registrados na sua palavra, a Bíblia Sagrada. E Ele mudou, continua mudando e mudará por muitos anos a vida de muitas pessoas, levando-os para a eternidade. Levando-os para a eternidade ao seu lado. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Amém? Deus te abençoe. Que você entenda os projetos de Deus para a sua vida. Que